Muito boa tarde, amigos e amigas internautas. Vamos lá então para a edição de hoje, quinta-feira, dia 26, do Momento Esportivo, para falar um pouco mais dos acontecimentos esportivos das últimas horas aí, do dia de ontem também, tá legal? Uma força daqui, Marmitas aqui de Itapejara, na saída para Paiol Novo. A gente inicia o Momento Esportivo, hoje falando primeiramente do Internacional, que na noite de ontem enfrentou o Bragantino, o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, mais um jogo fora de casa e empatou pelo placar de 2-2. Inicialmente a partida se mostrou favorável à equipe de Roger Machado. Rafael Borré abriu o placar logo aí nos minutos iniciais, né? Antes da segunda metade do primeiro tempo, o Inter estava na frente. Porém, ainda na primeira etapa, o Red Bull Bragantino empatou. No segundo tempo, os donos da casa voltaram melhor para a partida e viraram o jogo. Mas logo na sequência, 2 minutos após o gol da virada, aconteceu aquilo que eu acho que foi o ponto mais positivo na noite de ontem. O Inter empatou a partida com gol de Ener Valencia. O equatoriano, que atualmente é reserva na equipe do Inter, marcou o gol de empate e deu fim ao seu jejum, à sua seca de gols, melhor dizendo, com a camisa do Inter. Tomara que continue assim e que Ener possa retomar o seu bom futebol. O Internacional, no primeiro momento, deixou de ganhar 2 pontos, porém, no segundo tempo, ficou atrás do placar, logo empatou e, como consequência, na minha opinião, obteve um ponto precioso fora de casa na briga pela vaga na pré-Libertadores, né? O Inter, então, segue ali, próximo dos primeiros times que estão na fase de classificação para a pré-Libertadores, que são Cruzeiro e Bahia, mas tem a mesma pontuação que ambos, 42 pontos. O Inter volta a jogar no próximo final de semana e vem apresentando um bom futebol, com linhas de marcação alta. O Roger conseguiu adequar o seu sistema e aos poucos o Inter vem se encontrando cada vez mais na competição e, ao que tudo indica, poderá sim brigar por uma vaga na pré-Libertadores ou quem sabe até na Libertadores. 2-2 Inter e Red Bull Bragantino na noite de ontem. O Inter soma então 4 pontos em 2 jogos, 2 fora de casa. Em São Paulo, contra o próprio São Paulo, no qual venceu, e ontem no estádio do Bragantino, um empate em 2-2, garantindo mais um ponto precioso para a equipe do Roger. Já o Grêmio vive um momento paralelo e preocupante. Preocupante é a palavra. O Grêmio precisa ligar o sinal de alerta. Os torcedores precisam estar atentos ao que está acontecendo e, mais do que os torcedores, a comissão técnica e a direção também precisam abrir os olhos. Afinal de contas, o Grêmio ontem foi derrotado em casa pelo Criciúma. Diante aí de mais de 13 mil torcedores na arena, o Grêmio sucumbiu à equipe catarinense. O Criciúma saiu na frente ainda no primeiro tempo, o Grêmio empatou na primeira etapa com o Vila Sante. Porém, no segundo tempo, novamente o time catarinense ficou na frente do placar e assim terminou o jogo. 2-1 para o Criciúma e mais uma derrota para a equipe de Renato Portaluppi, que está apenas 3 pontos acima da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, que é o Corinthians. E olha, o Corinthians está mostrando uma boa crescente, viu? Eliminou o Fortaleza na Sul-Americana e está mostrando um bom futebol nesse momento. O Grêmio precisa abrir o olho para melhorar de vez essa situação aí, sair desse momento tão delicado que passa, né? E acho que ontem ficou claro que a briga da equipe do Renato é para não ser rebaixado em 2024. Quem sabe aí, eventualmente, como resultado de uma melhora, o Grêmio poderá obter uma vaga na Sul-Americana 2025. Mas a preocupação de Renato tem que ser o não rebaixamento do Grêmio nesta temporada. Mas, segundo o comandante, isso não vai acontecer, pelo menos com ele no comando. Mais uma vez, Renato Gaúcho garantiu que o Grêmio permanece na Série A com ele na beira do gramado. Ele, inclusive, deixou claro que conversou com os jogadores algumas rodadas antes, né, quando o Grêmio estava fazendo aquelas escalas em outros estádios, em outras cidades em que não podia jogar na arena, conversou que o Grêmio iria passar por momentos difíceis e que poderia perder jogos em casa. Destacou também que o Grêmio foi muito afetado pelo período de enchentes, né, pela parada técnica que teve, né. Jogar fora de casa também influencia. Até nesse ponto ele tem razão, porém o Grêmio não progride, não evolui, não consegue se
se tornar um time mais consistente com a chegada dos novos reforços. O Renato parece não estar conseguindo passar a sua ideia para os atletas e não vem dando certo. O Grêmio acaba não conseguindo demonstrar grandes resultados em campo, pelo menos não dar continuidade aos resultados. Venceu o Flamengo, jogo importante dentro de casa, porém no jogo seguinte perdeu no mesmo estádio diante da sua torcida para um adversário inferior, que é o Criciúma e que inclusive briga para não cair assim como o Grêmio. Mas, segundo o Renato Gaúcho, o Grêmio nesse momento não será rebaixado, né? Em 2024 não vai cair, pelo menos com ele no comando, foi o que o treinador destacou em entrevista coletiva após o jogo. Enfim, veremos. O Grêmio tem adversários ainda pela frente como Botafogo, fora de casa, já na próxima rodada, pega ainda o Inter no Grenal daqui a algumas semanas, né? No Beira-Rio, inclusive, depois enfrenta o Fortaleza, antes disso enfrenta o Fortaleza, no caso, que não vive um bom momento, mas está com uma boa equipe em 2024, precisa estar atento. O Grêmio enfrenta o Fluminense fora de casa, tem adversários como o Atlético Mineiro também fora de casa, Palmeiras lá em São Paulo, então Renato precisa mais do que nunca estar atento para tirar o Grêmio dessa situação complicada e livrar de vez o tricolor do perigo do rebaixamento em 2024. Falando ainda de futebol, ontem tivemos 2 jogos da Copa Libertadores e as semifinais da competição continental 2024 já estão praticamente definidas. O River Plate, na terça-feira, eliminou o Colo-Colo e garantiu a vaga para a semifinal. Ontem, nos pênaltis, o Botafogo, olha só, o Botafogo fazendo uma das melhores temporadas da sua história, eliminou o São Paulo em pleno Morumbis e foi à semifinal também. Outra equipe que garantiu a vaga foi o Atlético Mineiro, que derrotou o Fluminense. A última vaga da semifinal vai ser decidida na noite de hoje entre Flamengo e Peñarol, lá no Uruguai. O Peñarol tem a vantagem de 1 gol, venceu o Flamengo fora de casa e hoje joga diante da sua torcida, tem tudo para o seu estádio estar lotado e a equipe de Diego Aguirre avançar de fase, que hoje joga por um empate. Bom, veremos, né? E falando também, é claro, de futsal, afinal de contas o Brasil está jogando a Copa do Mundo de Futsal e conheceu hoje o seu adversário para as quartas de final. Trata-se da seleção do Marrocos, que derrotou o Irã e será o adversário da equipe de Marquinhos Xavier na fase de quartas de final. Ao Brasil, todo o nosso desejo de boa sorte e que possa avançar para as semifinais e cada vez chegar mais perto do tão sonhado hexacampeonato no futsal mundial. Amigos e amigas internautas, esta foi a edição de hoje do Momento Esportivo com a força da Qui Marmitas aqui de Itapejara. A todos vocês um bom restante de quinta-feira e até amanhã. Alô Tapejara e região! Eu falo pra você da Qui Marmitas, que oferece deliciosa comida caseira com cardápio variado todos os dias. Qui Marmitas, na Rua Tradição, número 130, na saída para Paiol Novo, aqui em Tapejara. Qui Marmitas tem 2 tamanhos de marmitas, a econômica por R$15 e a super por R$22. Faça seu pedido pelo fone WhatsApp 98113 4902. A Qui Marmitas tem também teleentrega pelo fone WhatsApp 98113 4902.